queridos irmãos. É um prazer, uma alegria muito grande estar aqui novamente e poder contar com a sua participação, com o seu interesse em conhecer mais a Palavra de Deus. Hoje nós vamos partilhar o Evangelho de Lucas 17, de 26 a 37. Mas antes de começarmos, vamos pedir a invocação do Espírito Santo, a intercessão de Maria Santíssima, para que toque os nossos corações, abra as nossas mentes, o nosso entendimento, para que nós possamos receber essa palavra com muita alegria, com muito interesse, com muita atenção, para que seja realmente uma palavra de vida em nossas vidas. Então vamos ler o Evangelho de Lucas 17, de 26 a 37. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo, nesta noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então esse trecho é um trecho muito interessante, porque ele fala da segunda vinda de Jesus. Quando diz aqui que acontecerá nos dias do Filho do Homem, isso significa ou se refere à segunda vinda de Jesus, que é um assunto muito interessante, muito palpitante, né? E que até de vez em quando se ouve falar na televisão do fim do mundo, o fim dos tempos, o fim da humanidade, né? Vira e mexe, isso acontece e o pessoal anda falando sobre isso. Até recentemente, em 2012, se falava que o mundo ia terminar, em 2000 se falava que o mundo ia terminar. Alguns até falavam agora em setembro também, que ia cair um meteoro na Terra e assim por diante, né? Outros estão falando em 2019. Mas enfim, tudo isso a gente não sabe, né? São suposições, porque a palavra de Deus fala que haverá alguma coisa que vai acontecer quando Jesus voltar à Terra. Mas nós não sabemos exatamente nem como e nem quando isso vai acontecer. Esse assunto, na verdade, Lucas começa a falar desse assunto nesse capítulo 17, mas ele continua e fala bem mais detalhadamente no capítulo 21, além de Marcos, que fala no capítulo 13, e de Mateus, que fala em 24. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esse assunto, né, podem consultar também esses capítulos. O que, na verdade, vai ser tratado aqui também, porque até o final deste mês, né, nós estaremos falando praticamente de todo o Evangelho de Lucas. Então isso será também falado mais para frente. Mas o que nós podemos colocar nesse momento sobre esse assunto sobre esse trecho que foi colocado é o seguinte: primeiro, que essa segunda vinda de Jesus acontecerá de repente, como aqui diz, né? Comiam, bebiam, casavam, plantavam, construíam, ou seja, significa que o pessoal estava numa vida normal, no seu dia a dia, ninguém estava se preocupado com a segunda vinda de Jesus e de repente aconteceu o dilúvio, aconteceu essa chuva de fogo e de enxofre,
né? Então assim também será a segunda vinda de Jesus, uma coisa que vai acontecer de repente e que nós não sabemos quando vai acontecer e nem como vai acontecer. Segunda coisa interessante de falar aqui, que vai ser algo extraordinário. Então realmente vai ser uma manifestação assim que todo mundo vai ficar sabendo, né? Então é uma coisa assim que vai ser bastante conhecida, bastante sabida em todo mundo. E também que haverá um certo tipo de julgamento. Aqui quando Jesus fala que um será deixado, outro será levado, isso evidentemente tem que ter um critério para isso, né? Então alguns serão levados, outros deixados. Existem várias interpretações sobre o que significa isso. Uma delas, né, é que quem será levado para os céus, realmente será levado para uma nova vida. E os que ficarão na terra passarão por um momento assim de muito sofrimento, de muita purificação. Isso é uma interpretação que a gente poderia dar. Mas de qualquer maneira, é uma coisa assim que vai acontecer de repente e quando acontecer, a gente não vai ter mais tempo de fazer mais nada. Como diz aqui, né, que quem estiver no terraço não desça para apanhar os seus bens. Então, ou seja, aquilo vai ser uma coisa assim que o que fez está feito, né? Como se diz, não vai dar tempo de a gente fazer realmente mais nada na nossa vida. Então, eu acho que isso é mais ou menos assim um pouco uma explicaçãozinha rápida do que está nesse evangelho para vocês entenderem, né? Esse último versículo também é interessante, que diz o seguinte: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Então isso é um ditado, né, da época de Jesus, que significa exatamente isso, é uma coisa, significa que será algo que será conhecido por todo mundo. Essa é a interpretação que a gente pode dar para esse versículo, porque quando existe um cadáver em qualquer lugar, ninguém vê, mas quando aparecem os abutres, a gente fica sabendo então que ali existe um cadáver. Então é uma coisa notória, uma coisa que todo mundo vai ver. Para concluir, o que nós podemos dizer? Qual é a proposta que esse trecho traz para a nossa vida? Isso está no versículo 33, que diz o seguinte: quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Então, aqui está falando, na verdade, da vida natural e da vida sobrenatural, né? Quem procura ganhar a sua vida no sentido da vida natural, a vida da carne, a vida do prazer, da vaidade, da avareza, né? de satisfazer a própria vontade. Quem vive procurando essa vida natural vai perder, né, a sua vida sobrenatural, que é uma vida de fé, né, uma vida do Espírito, uma vida de amor, uma vida de humildade, pureza e justiça. Então é nesse sentido. Então o que propõe aqui para nós, o convite que se faz nesse trecho, é exatamente nós procurarmos então ter essa vida espiritual, não ficarmos preocupados apenas com a nossa vida humana, a vida natural, a vida da carne, mas procurarmos viver a vida do Espírito. Porque quem se preocupa apenas com a vida da carne vai perder a vida espiritual. E quem se dedica à vida espiritual, essa sim, né? Quem perde a vida natural vai ganhar a vida espiritual. Então é isso que significa esse trecho e que é a proposta realmente que nós podemos ler desse evangelho. Então essa questão de fim de mundo não é para ninguém ficar preocupado, é apenas a gente, né, poder viver uma vida assim voltada para a vontade de Deus, procurando fazer a vontade de Deus, né, com muita serenidade, com muita fé, com muita calma, ok? Então era isso que a gente queria partilhar com você hoje, né? Esperamos, né, que você consiga então refletir um pouco mais sobre isso e viver efetivamente essa vida sobrenatural. Muito obrigado, até logo, até a próxima. Encontrou-se ajoelhado na frente do Senhor e pensou: Senhor, se você realmente existe, se realmente você me ama, manifesta-me o teu amor, mostra-me que você é Deus. Aliança de Misericórdia apresenta o lançamento Nivaldo, o Bom Ladrão. Adquira pelo telefone 11
3120-9191. 3120-9191.